Olá, muito boa noite. O Benfica criticou hoje as ameaças feitas por Fernando Madureira a Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Clube da Luz. Os encarnados dizem que a face do crime organizado ficou ainda mais visível. Uma reação ao episódio protagonizado ontem pelo chefe dos Super Dragões no restaurante da cidade do Porto. Amanhã é dia de novo derby entre o Benfica e o Sporting, desta vez no Estádio da Luz para a Taça de Portugal. A seguir a 26 segundos, dizemos quem são os 4 jogadores lesionados que estão fora das opções, tanto de Bruno Lage como de Marcelo Kaiser. Jonas e Feiza no Benfica, Nani e Matia do lado do Sporting são as baixas confirmadas para o derby de amanhã no Estádio da Luz. Os 4 jogadores estão lesionados e não fazem parte das opções dos respectivos treinadores. A principal novidade é o regresso de Marcos Acunha. Foi convocado por Marcelo Kaiser e deve ser titular neste jogo da primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Vamos ver as antevisões dos treinadores daqui a pouco, com um destaque para as declarações de Bruno Lage, que falou de desenhos animados quando foi questionado sobre João Félix. São temas que vão estar em destaque nesta Liga de Ouro já a seguir, com este formato especial de olhos postos em mais um derby que pode ser também decisivo para a prova rainha. Falamos da Taça de Portugal e das meias finais, essa primeira mão que está agendada para amanhã. A seguir um curtíssimo intervalo, olhamos para as antevisões dos técnicos. O Benfica criticou o que considera ser uma tentativa grotesca de desvalorizar as ameaças de Fernando Madureira, chefe dos Super Dragões, a Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico da SAD do Benfica. Segundo os encarnados, a face do crime organizado ficou ainda mais visível. Segundo o Benfica, há uma tentativa grotesca de desvalorizar as ameaças de Fernando Madureira a Paulo Gonçalves, episódio que os encarnados consideram ser parte do crime organizado que o Benfica parece associar ao Futebol Clube do Porto. Lembrou os sucessivos apedrejamentos a caminhonetas com adeptos do Benfica, provocando ferimentos graves, a invasão da loja do Benfica no Mar Shopping em Matosinhos e ainda a invasão do centro de treinos de árbitros na Maia. Dizem os encarnados que este histórico recente conheceu mais um momento degradante com novas ameaças do líder dos Super Dragões. O silêncio, a inação e a tentativa grotesca de desvalorizar o episódio só alimentam a impunidade de quem se gaba de estar acima da lei. Segundo o Benfica, a face do crime organizado ficou ainda mais visível. O episódio em causa aconteceu num restaurante no Porto. O cabecilha dos Super Dragões tentou expulsar Paulo Gonçalves do local. Em declarações exclusivas à CMTV, Fernando Madureira garante que não ameaçou o ex-assessor jurídico da SAD do Benfica, mas que tanto Paulo Gonçalves como Luís Filipe Vieira deviam estar presos. E dirigi-me a ele e perguntei-lhe se ele não tinha vergonha de estar ali e de sair à rua, porque como está acusado e tem processo em tribunal por corromper funcionários judiciais, árbitros e jogadores de futebol, não é? Que era um mal não só para o futebol, mas para a sociedade, se não tinha vergonha, só isso. E depois no fim, quando ele ia sair, disse-lhe só que ele não devia estar a comer de faca e garfo, devia estar na prisão no Linhó, ele e o dono dele, só isso, nada mais, nada de ameaças, nada disso. Em comunicado, a claque Super Dragões demarcou-se da atitude do cabecilha, usando as mesmas expressões que a SAD do Benfica usou em relação a Paulo Gonçalves quando este foi constituído arguido no processo Etopeira. Esse comunicado foi uma sátira e é um comunicado em que do clube do Paulo Gonçalves está em defesa ele próprio, não é? Quando aconteceram os casos e o processo do Etopeira, e aquilo é uma réplica do comunicado do clube do Paulo Gonçalves fez para o clube do Paulo Gonçalves. E agora desta vez a claque fez um comunicado igualzinho, só que comigo. Foi uma brincadeira. Uma sátira e uma brincadeira para gozar com eles. Após este episódio, Paulo Gonçalves terá terminado a refeição e já no exterior deparou-se com indivíduos a tirarem fotografias ao seu carro. Esta sexta-feira, a Liga de Ouro conta com os comentários de António Magalhães, José Calado, Jorge Amaral e Fernando Mendes. Muito boa noite aos 4. José Calado, começo por ti. O Benfica está de alguma forma a responsabilizar o Futebol Clube do Porto pelos atos de Fernando Madureira neste comunicado? Não creio. Eu acho que uma coisa é Fernando Madureira e outra coisa é a instituição do Futebol Clube do Porto, creio eu.
Agora, obviamente, este é um episódio lamentável, acho que ninguém se identifica com este tipo de situações, muito menos quando são protagonizadas perto também do filho de Paulo Gonçalves que estava presente. Acho que nós temos liberdade e somos livres de andar para onde quisermos, qualquer cidadão tem essa liberdade e goza dessa mesma liberdade, e não há ninguém, nem ninguém tem esse direito nem legitimidade de querer expulsar alguém de um local público. Acho que ninguém se identifica com este tipo de situações, independentemente da cor clubística. Acho que aqui não tem a ver com clubes, tem a ver com o cidadão em si. E tem a ver com aquilo que nós temos, que foi conquistado à custa de muito trabalho, muito suor e muitas pessoas que se sacrificaram, que foi a liberdade. Por isso, obviamente, não conheço ninguém que acima de tudo valorize ou dê importância a este tipo de situações, mas importância pela positiva. Acho que toda a gente deve criticar, e para as pessoas perceberem que realmente este tipo de atitudes não devem de acontecer, muito menos ainda brincar com elas. Ou seja, por isso eu acho que nós temos de estar conscientes daquilo que significa para a sociedade este tipo de situações, ao fim e ao cabo. Jorge Amaral, o Benfica está a tentar colar esta atitude de Fernando Madureira ao Futebol Clube do Porto? Boa noite, Andréia. Boa noite aos nossos telespectadores. Por este comunicado, acho que sim. Por este comunicado, acho que sim. E penso que este tipo de atitudes que vem no comunicado, de falar de apedrejamentos, aqui é que ninguém pode mandar a primeira pedra, porque todos já têm a sua cota de responsabilidade. Todos já fizeram pontualmente aqui e acolá, já destas coisas, já são useiros e dozeiros a terem este tipo de atitudes. Acho que era desnecessário colar isto ou falar isto de Futebol Clube do Porto, porque a gente também, quando fala em algumas atitudes, também não tem a ver com o Benfica, tem a ver com determinadas pessoas. Há pessoas boas e más em todo lado, e a gente tem que haver controle, as pessoas têm que ter controle neste momento que estamos a passar, infelizmente, no futebol, têm que ter controle sobre elas próprias. Para já vou antes de dissecar um bocadinho isto, condenar totalmente este tipo de situação. Até porque eu estou aqui em Lisboa e nunca ninguém me perturbou ainda hoje tive um almoço com um benfiquista, num sítio de benfiquistas, com o Diamantino, que vai agora para Moçambique, um abraço para ele e boa sorte, e de todo, as pessoas convivemos e pronto, e sempre, nunca tive. Temos mensagens, todos nós temos mensagens, se calhar até as guardamos algumas para memória futura, não é? Nunca se sabe, mas de resto nunca fui importunado, e acho que ninguém deve ser importunado. Agora, tu condenas esta atitude, porque é que o Futebol Clube do Porto não o fez? Não, acho que o Porto não tem que se meter nisto. Isto é uma atitude individual, não tem nada a ver nem com claques, nem nada. É uma atitude do Fernando Madureira, pura e simplesmente que acho que devia ir lá. Agora, Paulo Gonçalves não é uma pessoa qualquer. Paulo Gonçalves estava na Foz. Algum de nós, se calhar, não vamos a determinados sítios. Não vamos, evitamos ir. Evitamos ir para quê? Porque há sempre uma pessoa que pode, digamos, ser mais fanática. Nós estamos a falar não é do adepto comum. O adepto comum, a gente troca mensagens, fala e conseguimos ter um diálogo fantástico, seja onde for. Não é? Eu lembro-me que há 3 anos eu estive no meio fui ver um Benfica-Porto aqui e estive no meio dos benfiquistas todos. Abanaram-me, ganharam 2-0, abanaram-me tudo o que é lado e ninguém me fez mal, não é? Mas há sempre um ou outro que é mais fanático e que pode perder a cabeça. E por isso nós, porque estamos aqui neste espaço, evitamos às vezes de ir a determinados sítios. Paulo Gonçalves não é uma pessoa qualquer. Está indiciado por determinados problemas. A Foz não é propriamente... Podia ter ido almoçar, evitar. Podia ter ido almoçar a Santirce, ou sei lá, ou a Valongo, ou a Gondomar. Podia ter comprado um takeaway e levar para casa com a família e estava... Qualquer coisa. Agora, não estou com isto a branquear de todo, porque eu também não gostaria de ser incomodado, seja onde for. Portanto, de todo, acho que estas situações são evitáveis, como é evidente. Condeno para que não aconteça a outras pessoas. Agora, todos nós também temos que ajudar um pouco, no meio disso, a não ir... Estamos a falar da Foz do Porto. Estamos a falar da Foz do Porto. Foz do Porto é o coração. O Porto é uma coisa mais pequenina. Mas ainda agora tu disseste, tu estás aqui num programa... Identificas-te, entre aspas, e defendes as cores do Futebol Clube do Porto, e até aí nada a dizer, cada um defende a sua dama como quer. E tu és livre enquanto cidadão, de andar para onde bem entender, seja por Lisboa, Algarve, Porto. Aliás, tu vives em Lisboa. Sítios que eu não vou. Tu vives em Lisboa. Há sítios que eu não vou, por exemplo. Nós de alguma maneira, temos que consciencializar as pessoas, independentemente do futebol estar a ferro e fogo,
Quando se sai do mundo do futebol, cada um é cidadão, cada um pode andar Mas quando sabes quiser. que aqui e acolá há pessoas que não entendem isso. Há sempre alguém mais fanático. Estamos a falar de fanatismo, estamos a falar de consciência. Mas agora as pessoas que estão ligadas ao Benfica, ou que de alguma maneira estiveram ligadas ao Benfica, não podem passar de Coimbra para cima? Podem, claro que podem, lógico que podem. Então. Tu já lá foste, há outras pessoas, agora há sítios. Eu tenho amigos no Porto, que são do Porto. E que são do Porto, são do Porto. Isso é indiscutível. E já estive lá a comer em restaurantes também. Claro. E graças a Deus também nunca ninguém me importunou. Ok, Claro. não tenho nada a dizer. Agora, eu não posso achar correto o Paulo Gonçalves, independentemente do restaurante onde está, ser importunado daquela maneira e acima de tudo ao pé do filho. Eu não estou a brincar. Ninguém Ou gosta. seja, já falámos lá fora e aqui ninguém está a brincar de todo. Eu acho que nós, aqui e acolá, numa ou noutra situação, podemos evitar, não é? Evitar determinadas zonas, determinados sítios, determinados ambientes, exatamente, para não alimentar em demasia toda esta efervescência que gera à volta do futebol. Fernando, aqui faço-te a mesma pergunta, se de alguma forma, em primeiro lugar, se o Benfica está de facto aqui a chamar o nome do Futebol Clube do Porto a este caso, e se por outro lado, achas que o Futebol Clube do Porto devia pronunciar-se neste caso? Não, o Futebol Clube do Porto não tem que se... Boa noite. O Futebol Clube do Porto não tem que se pronunciar de nada. É claro, é evidente que o Benfica está a claro o Futebol Clube do Porto isto é mais que evidente. E há outra situação. Mas o Paulo Gonçalves... Para já o Benfica nem se devia ter metido nisto. É a minha opinião muito sincera. Mas o Paulo Gonçalves aqui trabalha no Benfica, ainda continua no Benfica, agora tem empresário. Que o Benfica, durante não toda esta situação, isto é assuntos pessoais. Continua a tratar Paulo Gonçalves como se fosse funcionário. Claro, isto é evidente. Neste momento isso é um assunto pessoal. Paulo Gonçalves, segundo dizem, já não faz parte da estrutura do Benfica, não é? E começou a baixar de escalão, e já falámos disto várias vezes, não é? Era o homem dele, o braço direito, depois foi baixando, já estava por aí baixo, já era um funcionário qualquer, segundo alguns comentadores do Benfica. O Benfica nem se devia ter metido isto. Foi um assunto que eu acho, e concordo plenamente com o Amaral. Eu há sítios, o Amaral estava a dizer, eu há sítios que não vou. Não vou para não me chatear. Porque há pessoas e pessoas, há uns que entendem como o Calado diz, eu também vou ao Porto, e tenho uma grande maioria dos meus amigos são todos benfiquistas, todos. A grande maioria, o grosso, é tudo benfiquista. Agora, numa situação destas, depois de tudo o que se tem passado, Paulo Gonçalves, não estou a dizer que ele não tem o direito de ir. Nada disso. Depois de toda esta confusão que se tem passado ao longo de... Já vai para 2 anos, salvo erro, não é? Quase há 1 ano e meio que já andamos nisto. Paulo Gonçalves mete-se a desfilar num restaurante, parece um modelo. Achas que foi a provocar? Não é que só, acho que é imprudente só. Devia-se ter protegido mais. Não é, eu volto a dizer, ele tem todo o direito de ir comer onde quiser e estar onde quiser. Agora, está sujeito a isto. Está sujeito a isso, só por aí. António Magalhães, e neste ponto, foi um erro na comunicação do Benfica ter feito este comunicado em defesa de Paulo Gonçalves? Não, boa noite. Acho que o Benfica, obviamente, aproveita um incidente relacionado com o seu ex-dirigente e um dirigente que ainda está muito ligado ao clube e até por razões pessoais, de amizade pessoal do presidente e seguramente de outras pessoas do próprio Benfica. Eu acho, obviamente, condenável, lamentável. Não, acho que Paulo Gonçalves tem o direito de almoçar onde quiser, em qualquer lugar. É verdade que todos nós aqui protegemos um bocadinho mais do que seguramente no passado o fazíamos. É um facto. Mas isso não quer dizer que o Paulo Gonçalves ou o Fernando Mendes deixe de ir ali almoçar à Catedral da Luz, ou o Amaral ir à Casa do Leão, ou por aí fora, ao Magriço, ou por aí fora, porque isso não tem nada a ver. Quer dizer, as pessoas têm liberdade e total direito para irem onde quiserem. Acho que o Benfica cola claramente este incidente a outros, a vários, e cola-os ao Futebol Clube do Porto. Quando fala em silêncio, não é apenas este momento, relacionam até com outros, e portanto ao silêncio do Futebol Clube do Porto, face a comportamentos a quem o Benfica identifica com os Chupé Dragões, que é a claque organizada e reconhecida e legalizada do Futebol Clube do Porto, e o Fernando Madureira é o seu líder, e por outro lado também cola, ou acusa, ou aponta ao dedo as autoridades pelo silêncio face a um incidente, este e outros,
que deveriam merecer algum comentário da parte das autoridades. Muito bem, Alguma ação, não digo comentário, alguma ação. Vamos avançar já de olhos postos no derby de amanhã e na antevisão deste encontro. Bruno Lage usou uma analogia com desenhos animados para se referir ao assédio dos tubarões europeus a João Félix. Fartei-me de rir hoje, de manhã, quando vi a capa do jornal, porque eu lembrei-me ontem de um episódio com o meu filho Jaime, tem 3 anos e meio, e eu não sei se viu o canal Panda, mas eu quando cheguei a casa, ele estava a ver o canal Panda e estava a dar os Super Wings, não sei se vocês sabem, aquilo é uns desenhos animados, porreiros, e eu cheguei a casa, dei-lhe um beijinho, então o que é que estás a fazer? Jaime, estou a ver os Super Wings, estás a ver? Eu é que pergunto, estás a ver os Super Wings? E ele corrigiu-me, não pai, agora é os Super Wings equipa. Equipa, sim, os Super Wings agora trabalham em equipa, todos eles têm que trabalhar em equipa. Assim, olha, porreiro, eu já estou a educar os miúdos de 3 anos e meio, que nada se faz sozinho, faz em equipa, é isso que eu acredito. João Félix tem o valor que tem, se funcionar em equipa. João Félix é um dos nomes do momento na Luz e está a agitar o mercado. A cláusula de rescisão do jogador é de 120 milhões de euros e até ao final da época pode chegar uma oferta milionária. João Félix está a dar que falar e a continuar na atual linha ascendente. O craque de 19 anos poderá motivar a chegada de uma oferta milionária que será suficiente para cobrir os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão. Certo é que se Félix sair do Benfica, protagonizará a maior transferência de sempre em Portugal, superando, por exemplo, a venda de Hulk para o Zenit em 2012, a troco de 60 milhões de euros. O Real Madrid é o mais recente pretendente, mas a concorrência é grande. O Barcelona segue há algum tempo a joia do Benfica, assim como o Manchester City e o Manchester United. Em França, o Paris Saint-Germain também já piscou o olho a João Félix. Sem problemas de liquidez estão ainda o Bayern Munique e a Juventus, de Cristiano Ronaldo e João Cancelo, que estão sempre atentos à luz. João Félix tem sido estrela no Benfica e já marcou 8 golos esta temporada. Na edição de sábado do jornal Record, Leonor Pinhão dedicou parte do artigo de opinião que escreveu a João Félix. Vou citar Leonor Pinhão: depois do filho de Sérgio Conceição, teremos agora no Seixal um filho de Domingos Paciência. E ambos os progenitores estão descansadíssimos porque têm os filhos bem entregues. É óbvio que Sérgio Conceição e Domingos Paciência estão apenas a zelar para que ninguém diga aos seus talentosos filhos o que foi dito ao pequeno João Félix lá no Futebol Clube do Porto. Aqui não, miúdo, no Padroense, talvez. Artigo de opinião de Leonor Pinhão no jornal Record de sábado e, aliás, Jorge Amaral pergunta como é que o Futebol Clube do Porto deixou escapar um talento como o João Félix. Também gostava de saber. Aliás, eu sei mais ou menos quem é que deixou, que foi um ex-gordo, mas agora também não interessa. Ele agora já está magrinho, já não é gordo. Que realmente foi um dos que não fizeram força para que Félix... Também não sabemos o que é que era o Félix há 5 anos atrás, não é? Quando veio para o Benfica, como é que estava a render, como é que era, não é? A gente não sabe... do Porto. A gente não sabe qual é o momento, quem é que... Pronto, estudo realmente é um lapso, mas estas coisas também acontecem, há sempre erros de visão de quem está a liderar. Se nos lembrarmos que o infeliz Sala, desculpa perguntar, que mas agora quem é morreu, o ex-gordo? esteve em Évora, não é? Em Évora. Quem é o ex-gordo? Quem é o ex-gordo? O ex-gordo, depois um dia eu digo, Mas eu pergunto, agora eu vou fazer, quem é que é? agora eu vou dizer um dia, eu agora vou fazer como o Otávio Machado. Vocês sabem de que é que eu estou a falar, hein? Sabem de que é que eu estou a falar? Mas não sabemos. Mas eu acho que sabemos. O que ele deve saber. Eu acho que isso é normal. E tu deves saber. O Ronaldinho Gaúcho. Não foi? E outros fizeram aqui. Não fizeram. E outros, não quiseram. Temos exemplos disso. Agora, quiseram por 3 mil contos, avô no Benfica na altura também. Em relação ao João Félix, já disse aqui N vezes que acho que foi um erro enorme quem deixou sair este rapaz. Em relação aos filhos do Sérgio, os filhos do Sérgio, há uma liberdade extraordinária em relação do pai para filhos, de eles poderem seguir as suas carreiras. E as carreiras são profissionais. E do Domingos. Hã?
E o Domingos Paciência. Do Domingos, sim, exatamente. O Conceição. Dão liberdade para os filhos escolherem para onde querem ir, onde se sintam com mais capacidades ou se sentirem melhor, em termos de Mas o que seguir as suas a Leonor carreiras. estava a insinuar é que no Benfica terão Mas, mais Leonor, oportunidades, é mas, isso? Leonor, não, as oportunidades aparecem em todos os sítios. Já quantas mudanças, quantos jogadores é que já foram, se calhar, do Benfica para o Porto ou para o Sporting? Essas situações já acontecem. Hoje, um jovem jogador é capaz de sentir que tem mais possibilidades de abrir-se uma porta no Benfica, como no passado. Era o Sporting, agora está Sporting sim, sim, e sim. eventualmente Sempre, noutros essas tempos. coisas podem ser pontuais são- momentos. Claro. Sim, também pode ir por aí. Parece-me evidente. Mas Também também, há uma aposta mais. mas também nós também podemos entender que, ainda hoje, tal e qual volta a dizer que o Diamantino também tem um filho que é do Sporting e, Pois, e as Jorge, pessoas eu vou podem fazer ter, as eu vou ter suas que opções. insistir porque acredito Não, que lá em não, casa não as posso dizer. pessoas, Quero saber quem é o as pessoas gordo, não é? querem O saber ex-gordo quem não é o posso ex-gordo. dizer, não posso dizer. Neste momento eu peço desculpa, mas não posso dizer quem é o ex-gordo. Um dia eu hei de dizer quem é o Fica a E ex-gordo. é promessa que jogador, disse e é nessa jogador mesa. já. Nesta mesa deve-se Não é dar ex-jogador, para- não é ex-jogador, né? Não é ex-jogador, não é ex-jogador. Quem poderá ser, António? Não sei. Está lá, dá alguma. Se fosse um ex-jogador, uma pessoa ainda Era era capaz fácil, de lá não. chegar. Mas também eu acho que se fosse um ex-jogador tinha visão. Isto foi há quantos anos? Os jogadores Há 5. todos que estão lá são todos jogadores que foram, a maior parte deles, campeões europeus. Todos que estão tanto no scouting como alguns a liderar, não é? E se calhar não foi a opinião deles, se calhar algum deles teve a opinião para ficar. E houve alguém que decidiu sair, pronto. Zé Calado, não tens nenhum palpite sobre quem será? Não. Mas também, sinceramente, também não me importa. Não me importa este miúdo. Podia ser para mandar para agradecer. Sim, mas não me Mas é, importa. mas é. Este miúdo chegou ao Benfica. Quando souberes, vais mandar essa nota de agradecimento? Não. Se eu souber quem é, eu digo. Não, porque- Eu vomito-me todo aqui e digo ok. Eu digo Nós quem é. temos- Vou tentar Não tens nenhum palpite? Isso eu acredito, Não faço a mínima palpite. ideia. Não. Nós temos, vomito-me logo. acima de tudo, temos que pensar é que, independentemente do miúdo agora estar a despontar, ainda tem um longo caminho pela frente. Pois tem, pois tem. E às vezes o que acontece a estes miúdos é quando eles começam a aparecer e pela qualidade que têm, começam a pôr os miúdos lá em cima bem nas estrelas e às vezes os miúdos podem se perder. Não será o caso do João Félix, porque é um miúdo que toda a gente, e pelas informações que tem, é um miúdo que realmente tem a cabeça bem assente nos seus ombros e não é daqueles miúdos sonhadores que acha que já conseguiu tudo. Mas hoje a mensagem de Bruno Lage não era um pouco também para João Félix perceber que está num contexto que é a equipa que o faz brilhar, não foi Claro. também para, Claro. de alguma forma, dar uma mensagem também a João Félix? Sim. Lá está, por causa disso. Porque o miúdo está a aparecer, tem muita qualidade, está a fazer golos, é o nome do momento, toda a gente fala deste miúdo, deste talento, mas uma coisa é certa, sem uma equipa de futebol atrás a trabalhar para ti, não consegues ter sucesso. Agora, neste caso, sinceramente, a mim não me importa quem é que do Porto mandou embora, e muito menos, veja-se da maneira como está o futebol hoje em dia, que até se fala dos filhos dos José ex-jogadores. Calado, vou-te interromper porque nós temos uma vasta equipa a trabalhar Já e sabe quem é Jorge Adelino Caldeira é o nome. Não sei, não faço a mínima ideia. Estou-te a informar porque a nossa vasta equipa já lá Não chegou. faço ideia. E ele está mais magro, agora não sei. Mas o Adelino Caldeira era do futebol profissional, acho que não faz muito sentido. Não sabes? Acho que não faz muito Mal, sentido. ou sabes ou não sabes. Primeiro disseste que ias dizer o nome, agora dizem tu não, dizes que não sabes. Não disse Mas agora. quem é que tem uma Então, coragem? não disse agora. André, Mas acho que não faz muito sentido. André, está respondido. Está respondido e Está é respondido. informação seguríssima. Posso-vos garantir que isto é Já informação respondeu, O Adelino está mais magro, é uma realidade. Já O Adelino respondeu, está já. mais magro. Já respondeu. Deixa-me mandar uma E carta mais, ao e mais, e Adelino. mais. Eu quase que adivinhava até de onde é que veio esta informação. Mas não faz mal. Não, Mas se por ele diz acaso que não sabe, é sinal que é essa pessoa. Por acaso não. Posso-vos garantir que isto é uma informação não é essa segura. Foi o Adelino Caldeira que mandou embora. Não foi ele. não. Eu vou ser sincero, custa-me. O Adelino Caldeira estava no futebol profissional. Vai dizer que o miúdo é pequenino ou baixinho ou magrinho, pode mandar embora. Mas há aqui uma coisa. Acho eu que não. Mas há aqui uma Há coisa. muitas que é- pessoas que são gordas e depois emagrecem. Mas André, mas a questão não é essa. A questão é que o miúdo saiu do Futebol Clube do Porto há 5 anos. E a margem de progressão, se calhar, nestes últimos 5 anos, foi extraordinária. Se calhar naquela altura, se calhar não era o jogador que está era agora. pequenino. Podia ser tecnicista, mas podia não ser o jogador que está agora. Às vezes faz-se um alarido tão grande, parece que isto é uma bandeira Estamos a ver a em relação ao, imagem de em relação Adelino ao Caldeira. Benfica, Claro que não. em relação ao Benfica ter ganho um jogador ao Futebol Clube do Porto. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. António, mas já se sabia naquela altura ou não que João Félix ia ser um grande talento?
Não faço a mínima ideia. Agora, há muito tempo que se percebeu, não é de agora, não é deste momento, nem até da época passada, mas mesmo antes já se tinha percebido, o nome de João Félix já era falado como um potencial, com muito potencial e com possibilidade de ser uma boa aposta para o futuro do Benfica. E, portanto, não admira esta evolução e este progresso. De qualquer modo, é um jogador de uma qualidade tal que, de facto, agarrou a oportunidade quando a teve e não a desperdiçou. E, mais do que isso, está quase iria a ser a mais-valia deste novo Benfica. Quer dizer, é a mesma equipa, são os mesmos jogadores, mas, de facto, João Félix é que está a fazer aqui a grande diferença. Cada vez acredito mais, ainda hoje escrevi, que no final da época haverá clubes que irão bater a cláusula de rescisão. 120 milhões. Sim, assim ele continua, não tem a lesão, tem a possibilidade de continuar a mostrar o seu valor. Eu acho que ele não tem que provar, ele tem que mostrar tudo aquilo, porque tem muito para mostrar, ele tem muito talento, muita qualidade. E, portanto, tem tudo isso ainda para mostrar e acho que o vai fazer desde que, enfim, estejam reunidas as condições ideais para o fazer, em termos competitivos, do Benfica continuar num bom momento e continuar a haver esta aposta que eu não devido. É importante que não o endeusamento. Sim, mas eu acho que hoje os jogadores não parece que o João Félix seja uma personalidade frágil, uma cabeça fraca, pelo contrário. Mas há casos, por exemplo, um exemplo muito recente, temos que é do Ruben Semedo, que era um jogador que vem da formação do Sporting, mostrou-se, ganhou um lugar titular na defesa do Sporting, foi vendido para um bom clube, parecia que tinha todas as condições e neste momento já andou no Huesca, está agora no Rio Ave, vamos ver qual vai ser, se vai agarrar, se vai recomeçar. Mas também quero dizer uma coisa, não é o Adelino Caldeira, mas está mais magro. Ele está mais magro, a fotografia que fizeram aí está mais magro, mas não é Adelino Caldeira, mas está mais magro. Fica a promessa então que nos vais revelar mais detalhes sobre isso e precisamente sobre essa saída pergunto-te e porque falamos de uma proposta de 120 milhões que consideramos que pode ser muito viável que alguém chegue e pague os 120 milhões, será ter dispensado a João Félix um dos maiores erros do Futebol Clube do Porto durante a presidência de Pinto da Costa? Não, eu penso que não é isso. De todo. Acho que são coisas que acontecem, são factos. Já não pode estar agora a meter na presidência do Pinto da Costa como isto, uma mancha, por ter deixado um miúdo há 6 anos ou 5, que não se sabe o que é que iria dar, nunca se sabe, não é? Tudo há margem de expulsão, quantos e quantos durante as camadas júniores não são nada e depois quando entram em sénior rebentam e conseguem crescer. Eu penso que não, eu penso que isso é um erro que se calhar nós podemos lamentar hoje em dia, porque vemos o jogador a despontar desta forma, não é? Mas não podemos relacioná-lo de todo com ninguém. É de lamentar, não é? Realmente que se calhar um treinador queria, ou outro se calhar não queria, não é? Ter algumas opções que na altura se calhar podiam ser mais discutíveis. Também se pode dizer que teve o olho para ir buscar um Militão. Exatamente. E muitos outros. Portanto, nunca se pode colar, digamos, o João como uma pedra do Porto, porque naquela altura não valia 120 milhões, não é? Não se saberia o que é que poderia valer, não é? Portanto, acho que não. É prematuro, é demasia estar-se a fazer um exagero nessa avaliação. Agora, lamento, porque se o jogador tivesse a mesma margem de progressão, é sempre uma mais-valia. Neste caso agora para o Benfica, como para o futebol português. E José Calado, amanhã vai ser João Félix mais 10? Claro, se estiver bem, vai ser João Félix mais 10. Está a jogar bem, recomenda-se. Eu acho que a equipa do Benfica ganha muito com ele a jogar naquela posição, porque o Seferovic é um jogador completamente diferente, é muito mais dado ao trabalho. O João é mais dado à bola no pé, é um jogador que preenche bem o espaço, é inteligente a jogar, procura a bola em zonas onde geralmente é aquela zona de nada que nós costumamos dizer entre a defesa e o meio campo, e ele procura aquela bola sempre nas costas dos homens do meio campo. O Benfica está a carburar bem, está uma equipa mais consistente, mas atenção, não antevejo facilidades. E aquilo que nós estávamos a falar ainda há pouco é verdade em relação aos jovens. Eu acho que os jovens de hoje em dia,
e principalmente aqueles que vão para a formação do Benfica, começam a ver tantos jovens a despontar na equipa principal que começam a alimentar esse sonho e começam a sentir que eles também podem chegar à equipa principal se trabalharem bastante. E isso é bom até a nível de formação, o empenhamento. André, agora, deixa-me amanhã... Só uma coisa muito rápida, Sim. só para... Recebi aqui uma informação, não foi a Lino Caldeira que... Foi o Lino Caldeira, nem sabe quem é. Não foi, não. Que o dispensou, não foi diretor nenhum. Que o dispensou foi o treinador dele na altura, um senhor chamado Paulo Noga. Esse é que mandou embora João Félix. Estou aqui a olhar Que neste para o momento Jorge trabalha perceber com... pela tua reação se era o mesmo nome Que neste momento trabalha com o Antero Henriques no Paris Saint-Germain, salvo erro. Não sei se nessa altura ele era mais magro ou não faço a mínima Portanto, ideia. acho que foi este um tal de Paulo Noga. Tu é que meteste o adjetivo. Que grande adjetivo que foste arranjar, Jorge. Fernando, ainda voltando aqui a João Félix e o jogo de amanhã, quem é que poderá ser o jogador ideal para tentar travar João Félix do lado do Sporting? Qualquer um que esteja ali perto dele e não o deixar andar como deixaram andar neste jogo agora com o Sporting em Alvalade. Jogou sozinho, ninguém marcava. O João Félix fez o que quis. Eu recordo-me, vi o jogo com o Futebol Clube do Porto do João Félix. Pouco apareceu o João Félix porque estava sempre alguém em cima dele. O jogador que está perto dele tem que o marcar. E não o que aconteceu no Sporting. O João Félix tem a bola nos pés, ameaça que chuta, o jogador vira às costas, puxa para dentro e faz gol. Assim, pode jogar João Félix, pode jogar quem quiser, pode pôr um dos juvenis do Benfica que faz estragos. Mas atenção, mas o Pizzi também está a subir de forma, não é só o João Não, Félix. mas agora estamos a falar. Vamos ouvir também o que é que tem Bruno Lage a dizer. Diz que não conta com facilidades frente ao Sporting, mesmo tendo em conta o tal resultado de 4-2 do passado domingo. O técnico do Benfica espera uma reação por parte do rival. O facto deste jogo, novo jogo, surgir num espaço de 3 dias é uma oportunidade para as duas equipas. A oportunidade da outra equipa, neste caso o Sporting, dar uma imagem diferente, mas não esquecermos que há 15 dias foi considerado o campeão de inverno, por isso, por si só, e para a grandeza que tem e por aquilo que tem sido a época, é um adversário muito, muito difícil, e para nós é mais uma oportunidade de dar continuidade ao nosso trabalho. Por isso é aquilo que nós temos que fazer e é o foco que nós temos que fazer. Eu não me canso de dizer, nem me distraio com outras coisas. A nossa forma de estar é olhar para aquilo que foi o jogo e continuar a evoluir. Já Marcelo Kaiser admitiu que pode haver algumas mudanças no 11 inicial para o jogo frente ao Benfica na Luz. O técnico referiu que é necessário refrescar a equipa. So we have to see that we have some fresh players in the team because of course it hurts a lot, or it's a lot of energy what you have to give in every game. And this is what we did. Of course we had the big disappointment to recover from, and I can tell you that it was a big one. And then you have to recover. It takes not only one day. It takes more than this. And we try to do this, and then we're ready for tomorrow. I already said we're going to make some changes. Also in freshness we need for the players. And this will happen in this month, I think, a couple of times. So we have to do this. I'm not going to say about the 11th for tomorrow. E Fernando, aqui este fator físico justifica por si só aquilo que aconteceu em Alvalade? Não. Até certo ponto, a partir de uma certa altura, sim, são muitos jogos sempre a atuar com os mesmos jogadores, mas não limpa minimamente a péssima imagem que o Sporting deixou neste jogo. São jogos que acontecem, podia ter sido pior, acho que o Sporting até foi feliz com este resultado, podia ter sido a pior, mas também não vou muito, este treinador não está habituado ao futebol português, não, também não vou muito por aí. Porque se nós recordarmos, joga com aí, a defesa vem para a frente, não. O Futebol Clube do Porto, uma equipa perigosa, fez o que fez. Não é? Teve o Futebol Clube do Porto ataque fortíssimo, teve poucas oportunidades, defendeu bem. Se o Sporting fizer isso, o Sporting para mim tem que defender bem. Porque vamos lá, eu volto a dizer isto. E o Acunha é uma mais-valia para claro essa, que é, um jogador que essa é uma mais-valia. Eu continuo a dizer, e as pessoas às vezes os Sportingistas ficam todos muito chateados. O Sporting não tem, infelizmente,
Infelizmente não tem um plantel com capacidades para lutar com o Benfica e Futebol Clube do Porto. Não tem. Não tem. Isso é um facto e vê-se. E vê-se, porque aquilo sai 1, 2 jogadores e aquilo abana por todo o lado. Neste jogo o Benfica sai Matias, sai por exemplo a Cunha, não é? Aquilo abana por todo o lado. Não está em causa a qualidade destes jogadores que o Sporting tem, não é isso. A minha opinião é, e as pessoas do Sporting estão tão habituadas, até joga bem, mas o Sporting não pode ter jogadores, até joga bem. Jogadores, tem que ter jogadores com capacidades para honrar aquela camisola e para morrer para aquele clube. E infelizmente, a minha opinião é que estão muitos jogadores ali, repara, estes jogadores que saíram agora, estes 6 ou 7, não foram no início da época embora porquê? Porque ninguém os quis. Ninguém os quis. E é triste. Os jogadores que vestem aquela camisola chegam ao final da época e não havia ninguém que os quer. Não querem estes jogadores do Sporting. Infelizmente, é isso que está a acontecer agora. Volto a dizer, depois de tudo o que o Sporting passou, calma. Deixem as pessoas trabalhar com calma, com tranquilidade, e não isto que está aqui agora outra vez. Petições, e agora já estavam uns mortos, não é? Agora estão uns zumbis, estão a aparecer outra vez, o Walking Dead, já estão a aparecer outra vez, a gravitar já, com petições. Tenham vergonha na cara, pá. Isto as pessoas não têm na mínima noção. Por isso é que eu farto-me dizer. Bem-vindos ao Sporting Clube Portugal, é isto, está aqui. António Magalhães, depois do que aconteceu no fim de semana, há como escapar ao título de favorito para o Benfica? Não, claro que não. Eu diria até que o Benfica entra a ganhar amanhã, não é? Com o jogo que fez em Alvalade, com as diferenças tão acentuadas que vincou, aparece altamente moralizado para o jogo da amanhã, e o Sporting, por tudo o que se viu, com um estado anímico completamente oposto. Mas, como disse o próprio Lages, vai ser um jogo diferente. Também é um jogo que não é decisivo como o anterior. O anterior, o Benfica assumiu como uma final, o próprio treinador o assumiu. O Sporting cometeu um erro estratégico, no meu ponto de vista. O treinador quis jogar aberto e jogar para ganhar, jogar olhos nos olhos com o Benfica, como uma equipa que não tinha essa capacidade, e sobretudo com um plano de jogo que foi completamente, que não resultou, e portanto aí foi um erro estratégico claro, e portanto obviamente amanhã seguramente não vai ter a mesma postura, não vai ser um Sporting mais retraído, mais compacto, já com a Cunha dá mais força, seja a defesa ou no meio campo, depende onde jogar, dá logo outra solidez. Enfim, quem sabe se joga de novo o André Pinto ou se há aposta em Tiago Ilori, enfim, como o Sporting jogará mais recuado, com certeza até Petrovic pode também entrar no 11, portanto será uma equipa diferente. Portanto, será um jogo diferente, em que o Benfica também não precisa de correr tantos riscos como inicialmente correu no jogo de Alvalade. Vai ser um jogo diferente, lançado em bases diferentes, mas esperemos também um jogo que traga emoção e golos, como foi o do campeonato em Alvalade. Zé Calado, há pouco não me pareceste muito confiante de que pode ser um jogo fácil para o Benfica. Pergunto, porque estás à espera de uma reação do Sporting ou de alguma forma também tens algum receio de algum excesso de confiança da equipa do Benfica? Não, excesso de confiança eu sei que não vai existir. E os jogadores provaram isso mesmo agora neste jogo em Alvalade, independentemente de haver pessoas que acham sempre que o derby é 50-50. Eu também acho que quando uma equipa joga em casa tem sempre uma pontinha de favoritismo porque está perante o seu público. Mas amanhã eu antevejo um jogo muito mais difícil. Porquê? Porque a equipa do Sporting está ferida. E os jogadores estão feridos naquilo que é o seu orgulho futebolístico. E quando assim é, e quando tens possibilidade de passar 2 ou 3 dias de jogar novamente com o mesmo rival, essa equipa vai deixar tudo em campo. E vai deixar tudo em campo e vai provar que muita gente estava errado na apreciação que fez em relação a estes jogadores. Primeiro estava errado o seu presidente, porque ganhou a Taça da Liga, disse que tinha um orgulho tremendo nestes jogadores, por tudo o que tinham passado, são campeões. E depois, passado 2 ou 3 dias, numa entrevista, já disse que não era ele que tinha escolhido o plantel praticamente, e não era treinador e tal, e descartou-se um bocado daquilo que era o plantel, ou seja, passaram um atestado quase de incompetência ao plantel. Quando eu acho, sinceramente, o Sporting pode não estar ao nível de Futebol Clube do Porto, ou pode não estar ao nível do Benfica, a nível de plantel,
Mas nós temos que ver o que é que aconteceu ao Sporting. Era impossível estar nesse nível, depois daquele terremoto que houve. E estes jogadores, independentemente do que se tem dito por aí, têm feito muito pelo Sporting. E fizeram com que os seus adeptos voltassem a sonhar que até era possível fazerem algo positivo esta época, ou até estarem ali mais próximo do título. Podiam não ganhar, mas estar ali mais próximo do título. Agora vieram mais jogadores para o Sporting. A gente tem que se lembrar de uma coisa. O Sporting Clube Portugal é um clube grande, é um clube com tradições, e eu acredito que seja um derby. Para mim, os clássicos ou derbys, independentemente da posição que as equipas ocupam, é sempre complicado. Mas este jogo, para mim, acho que vai ser um jogo mais complicado. Posso-me enganar, mas acho que vai ser um jogo mais complicado porque os jogadores estão feridos no seu orgulho. E quando assim é, eu acho que vai haver uma reação positiva e depois, se calhar, no final do jogo, provavelmente, se calhar até Bruno Fernandes, se o jogo até correr bem, se calhar vai ter outro tipo de discurso que teve no final deste jogo, que disse para todos refletirem sobre aquilo que se tinha passado. E quando diz para todos refletirem, eu tenho que deduzir das suas palavras que não é só para os jogadores também. Eu acho que isso é um bom recado para a pessoa que está a gerir o clube, porque nos bons momentos ou nos maus momentos tem que estar sempre com a equipa. E por isso... Recado de Bruno Fernandes para Frederico Varandas, na tua Eu opinião. acho que sim. Muito bem, vamos avançar, porque há aqui também um tema que eu gostava de ouvir a vossa opinião, que é também uma investigação do Correio da Manhã. Um ano depois da Procuradoria-Geral da República ter recebido uma queixa contra o Futebol Clube do Porto por alegados atos de corrupção antes do jogo com o Estoril, o processo continua sem arguidos. A investigação está agora a cargo da equipa especial, que ainda não pediu aos azuis e brancos que explicasse o pagamento do passe de um jogador antes da segunda parte do encontro que aconteceu em fevereiro do ano passado. A denúncia falava em doping financeiro. Foi a 14 de fevereiro. Um dia antes do encontro com o Estoril, que tinha sido interrompido em janeiro, os azuis e brancos pagaram aos canarinhos 784 mil euros. Explicaram depois que eram valores relativos à venda de vários jogadores. Entre eles a transferência de Carlos Eduardo para o Al Hilal e a cedência temporária de Licá. Explicaram aos esportistas que foi só nessa altura que tiveram liquidez financeira, com a venda de bilhetes do jogo com Liverpool. E para obter licenciamento da UEFA, tinham mesmo de saldar as dívidas com os jogadores e treinadores. A coincidência da data levantou suspeitas. O Porto estava a perder ao intervalo. Na segunda parte, realizada com a equipa da linha, viraram o resultado para 1-3. Uma reunião no representante da Trafic, empresa que detém a maioria do capital da SAD do Estoril, um empresário e um dirigente do Futebol Clube do Porto, fez adensar a polémica. Levou o Ministério Público a abrir um inquérito. Um ano depois, tudo na mesma. A investigação está a cargo da equipa especial do DIAP, que agora tem também sob a sua responsabilidade a investigação da corrupção desportiva. Continua a não haver arguidos. Não foi feita qualquer diligência no sentido de perceber o pagamento. O processo não foi arquivado, continua a investigação. A denúncia falava em doping financeiro. A CMTV tentou saber junto da PGR em que fase se encontra a investigação. Mas a Procuradoria, que o ano passado confirmou a abertura do inquérito, agora mantém-se em silêncio sobre a ausência de diligências no mesmo processo. António Magalhães, parece-te normal que ainda não tenham existido diligências nem arquivamento? Pois, não sei, a nossa justiça às vezes é lenta, não é? E, portanto, parece-me ser um claro sinal disso, mas, por outro lado, também pode ser sinal que não há aqui elementos que permitam fazer uma investigação ou trazer algum resultado prático a esta investigação. Então, porquê é que não foi arquivado? Pois, não sei, enfim, aguardemos, deve estar para lá esquecido, eventualmente, ou estarão à espera de disponibilidade para fazer essa investigação. A verdade é que o Porto, naquela altura, recordo que esclareceu a questão do pagamento. Obviamente foi numa altura que no intervalo do intervalo do jogo Estoril Futebol Clube do Porto, portanto foi um momento assim um pouco muito apropriado do ponto de vista quem quisesse ver maldade na liquidação daquela dívida, que era da transferência do Carlos e do Arcos, E de Licá. E de Licá.
E, portanto, mas enfim, não, sinceramente desconheço o que se passa, o motivo deste suspense ou do facto de isto estar em Águas de Bacalhau, mas não sei. Jorge Amaral, na altura quem treinava o Estoril era Ivo Vieira, vai ser o próximo adversário do Futebol Clube do Porto, e Vieira na altura foi muito crítico perante a exibição dos jogadores. Poderá agora com o Moreirense, querer de alguma forma mostrar limpar, por assim dizer, a sua imagem, para que não haja dúvidas? Naquela altura acho que Ivo Vieira foi infeliz para os seus jogadores. Daí que a minha opinião na altura, acho que não devia ter dito, independentemente dos seus jogadores terem sido diferentes, porque também o Porto também foi diferente, não é? Porque a gente também, o Porto do jogo da primeira parte também não tinha sido nada igual àquilo que foi na segunda. Portanto, acho que Ivo Vieira não vai ter que responder ou tentar neste jogo fazer seja aquilo que for, porque tem feito nestas 20 jornadas um campeonato fantástico. Para o Moreirense acho que é fantástico. Portanto, a sua equipa é sobre isto. Sobre este processo, acho que se não aparece nada, é porque se calhar não há nada para fazer, não é? O Porto, na altura, se bem me lembro, justificou que tinha recebido dinheiro das Champions, que fora cash e tinha que pagar e que não sei o quê, geriu a priori isso, mas, portanto, é porque realmente não existe nada, mas também, se nos lembrarmos que o Vali Azevedo também deixaram um processo dele, também a nossa justiça tem destas coisinhas interessantes, portanto, deixar andar. É porque não há nada, certamente, para mexer, se calhar para arquivar, esqueceram-se lá no papel ali, e mais tarde ou mais cedo vão arquivá-lo. Muito bem, vamos avançar. Olhando ainda para o Futebol Clube do Porto, Marega vai ficar de fora dos relevados durante cerca de 2 meses. O avançado maliano do Futebol Clube do Porto tem uma lesão muscular na coxa esquerda e não faz parte das opções de Sérgio Conceição para os próximos jogos. A lesão aconteceu na segunda parte do encontro em Guimarães, frente ao Vitória. Marega falha assim as 2 mãos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente à Roma, tal como a recepção ao Benfica na jornada 24 do campeonato. E com esta lesão, José Calado, o Benfica fica mais perto do título? Bela pergunta. Não, antes de mais, enquanto jogador, não gosto de ver nenhum jogador lesionado, principalmente desta maneira, 2 meses. Eu não acredito que vai ser 2 meses, sinceramente. Acho que hoje a medicina está muito mais avançada do que estava há 20 anos atrás e possivelmente num mês e pouco ele estará disponível para jogar. Acredito que vai jogar com o Benfica. Agora, este é um jogador muito importante na manobra do Futebol Clube do Porto. É a sétima jornada, não é? Sim. A 7ª, não é? O Futebol Clube do Porto fica mais fraco sem Marega. Isso é uma realidade na frente de ataque. Porque é o jogador que dá mais profundidade a esta equipa do Futebol Clube do Porto, com as diagonais que faz nas costas, com a velocidade que tem, leva a equipa para a frente. Realmente está numa forma fantástica, já o ano passado estava, e ele cada vez que está bem, o Futebol Clube do Porto é uma equipa diferente. Ele e Brahimi muitas vezes marcam os tempos daquilo que é o ataque do Futebol Clube do Porto. Agora, obviamente, o Benfica não pode olhar para aquilo que é a lesão do Marega. O Benfica tem que olhar para si, não nos podemos esquecer que está a 3 pontos do Futebol Clube do Porto, tem que recuperar esses 3 pontos. Mas uma coisa é certa neste momento, o Benfica também só depende de si. E isso é muito importante. O Benfica só depende de si. E vendo aquilo que o Benfica está a fazer até o momento, e posso me enganar, a equipa está bem, está melhor, está mais consistente e pode ganhar em qualquer campo. E já tinha sido uma realidade no jogo com o Futebol Clube do Porto na Taça da Liga, foi uma realidade agora com o Sporting Clube Portugal, foi uma realidade também com o Sporting Clube Braga, e por isso eu acredito que se o Benfica mantiver este nível até ao final, podemos acreditar que realmente a reconquista do título é possível. Assim os jogadores acreditem e levem até ao final esta consistência que têm estado a demonstrar. Jorge, a ti preocupa-te esta lesão e a ausência de Marega, quando também já Boubacar tinha ficado lesionado no início da época? Se eventualmente nesta altura João Félix se lesionar Jonas de fora, se calhar também é preocupante. Se Seferovic se lesionar estando Jonas de fora, se calhar nesta altura é preocupante. Portanto, isto tudo é muito relativo, não é? Agora, que Marega é um jogador importante, sem dúvida. Mas se nos lembrarmos, o ano passado, Marega também se lesionou. Também teve um problema destes, numa coxa, e o Porto conseguiu ser campeão nacional. Agora, ter o melhor marcador do Porto do ano passado, o Boubacar de fora, ter Marega agora durante 2 meses,
Pronto, tem Fernando. Eu gostei muito do Fernando quando entrou agora na segunda parte, com bastante mobilidade, e penso que é um jogador que se pode adaptar bastante bem e fazer uma boa dupla. Jorge, vamos olhar para os próximos 5 jogos do Futebol Clube do Porto, jogos em que Sérgio Conceição poderá então não contar com Marega, que teve a tal lesão muscular, Moreirense, depois também o jogo da Liga dos Campeões com a Roma, depois recebe o Vitória de Setúbal, vai a Tondela e depois aquele importante jogo também da Taça de Portugal frente ao Sporting de Braga. São os próximos 5 jogos do Futebol Clube do Porto. Olhamos também já agora para os jogos do Benfica, os próximos. O Benfica então recebe amanhã o Sporting, depois o Nacional para o campeonato. Na Liga Europa vai jogar na Turquia com o Galatasaray, vai depois ao campo do Desportivo das Aves e depois nova mão com o Galatasaray a 21 de fevereiro. Olhando ainda para o jogo de amanhã, Bruno Lage confirmou que Jonas e Feiza não vão estar aptos para o derby. O treinador encarnado queixou-se do curto espaço de tempo entre os 2 jogos com o Sporting e não esclareceu se vai fazer poupanças. Já vos disse anteriormente que há diversas formas de trabalhar a recuperação. Nós trabalhamos a intensidade e depois é a diferença, quer de jogador, que os jogadores recuperam de maneira diferente, e depois o intervalo entre os jogos. E este realmente... Nós, neste momento, aquilo que temos é 1 dia e meio, o espaço de intervalo, e a avaliação agora ainda é muito cedo para termos uma avaliação. Eventualmente, amanhã de manhã, vamos fazer uma avaliação concreta, mas aquilo que lhe digo é sempre no sentido de apresentarmos uma equipa muito competitiva, determinada e que faça aquilo que nós entendemos que é a nossa forma de jogar e estratégia para o jogo. Só vocês terem uma ideia, nós vamos sair de um jogo e entrar no outro sem treinar. É como nós estarmos a estudar ou estarmos na faculdade, fazemos um exame e temos 2 ou 3 dias, não podermos estudar e vamos fazer um novo exame. Já Marcel Kaiser confirmou que Frederico Varandas teve uma reunião com o plantel do Sporting. O treinador ainda assim disse que o presidente destacou as ideias que tem para o projeto do clube. The president spoke to the players, but of course not about the football, but more about the club and about his ideas of this project. And this project goes, as I say myself, of course, with some steps up, but sometimes you have a step down, and this was a big disappointment. And then we have to recover from this and show what we were in the next games. Esta Liga de Ouro vai ficar por aqui. Muito obrigado aos 4 pela vossa presença neste programa de Olhos Postos no derby de amanhã entre Benfica e Sporting.